Pessoal, boa tarde. O Ricardo já me apresentou, né? Como ele falou, é a quarta vez que eu vim aqui na UERJ, é um prazer. Uma vez já com outro colega para dar uma aula e 2 vezes participando de banca de defesa de monografia. E hoje eu venho aqui dar uma palestra para vocês sobre migração das aves e depois falar sobre pós-lançamento, estou fazendo aqui o pós-lançamento do meu Guia de Aves do Campo de São Bento. O pré-lançamento foi no Congresso Avistar, lá em São Paulo, no mês passado. O lançamento foi no dia 8 de junho, no Campo de São Bento. Foi um evento oficial, contou com a presença do prefeito Axel Grael. E eu estou vindo aqui fazer o pós-lançamento do livro. Tá? Então, quem gostar de aves e estiver aqui até o final da palestra, vai ganhar um exemplar do livro. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a migração das aves. Então, aqui eu falar para vocês que a maioria das fotos não são minhas, né? Eu peguei muitas fotos na internet, porque fotografar ave não é fácil, né? São várias tentativas, muita foto que você tira, quando vai ver depois, só tem o puleiro, a ave já voou. Então, eu aproveitei algumas fotos. Tá bom? Para cá? Ah, tá. Bem. Na tela? Ah, tá. Bem, vocês sabem, como vocês vão ser futuros professores, né? E que alguém aqui vai querer dar aula no futuro, vai ser professor, levanta o braço. Então, vocês devem saber qual foi o maior professor de todos os tempos. Já que vocês vão ser professores, o maior professor de todos os tempos foi Aristóteles. O grego, ele foi o professor de Alexandre o Grande, ele viveu 300 anos antes de Cristo, né? E ele que é o pai da lógica, tal da lógica aristotélica, que já devem ter ouvido falar, e ele tem uma frase muito interessante, o Aristóteles. Ele diz que a informação dada, nada produz. A informação dada não produz nada. O que significa isso? Que a gente aprende quando a gente questiona, aí a gente não esquece mais. Quando lança uma dúvida para a gente depois tira essa dúvida, isso fica na nossa cabeça. Quando você passa uma informação assim para uma pessoa, assim pronto, ela pode pegar a informação e não assimilar. Quando cria a dúvida e você tira a dúvida, você dificilmente vai esquecer. Bem, então, eu lancei algumas dúvidas aqui, que eu vou até perguntar para vocês, a gente pode fazer uma pequena interação aqui no começo, para a aula ficar mais interessante. São dúvidas sobre a migração das aves. Eu acho que todo mundo já deve ter tido, né? Então, vou perguntar para aquele rapaz, qual é o seu nome de camisa branca? Vem cá. Você acha que todas as aves migram? Sim ou não? Pode falar sinceramente, sim ou não? Não. Então, por que você acha que algumas espécies de aves migram e outras não? Por que será? É uma dúvida, né? Vamos pensar nisso? Você agora é de camisa verde. Você acha que as aves migram grande distância ou curta distância? Migram metros, quilômetros, migram de um país para outro, de um estado? O que você acha? Qual a distância que você acha que as aves migram? O que você chama de uma distância maior? Um país para o outro, né? Isso, grande. Tá certo, então é uma dúvida. Então, agora você do lado dele. Quanto tempo você acha que é a duração de uma migração? Você acha? É um dia, 2 dias, um mês, vários meses, uma semana? Se você te fizesse a pergunta dessa, o que você acharia? Quanto tempo você acha que é a duração de uma migração de uma ave? Depende da espécie, tá? Mas diz aí o que você acha? Um dia? Dias? Meses? Então, é uma dúvida. Isso, a gente vai tentar ver aí durante a palestra. Agora, você lá atrás de camisa roxa, qual é o seu nome?
Você? É isso. Isabelle, você acha que existe diferenças entre as migrações ou são todas iguais? Tem, tem diferença? Ah, que diferença que você acharia que existiria entre uma migração e outra? Hum, duração, a distância, né? Certo. Então, agora aquela curiosidade, né? Que espécies migram maiores distâncias? Você lá atrás, você acha que são aves grandes ou aves pequenas que migram grandes distâncias, maiores distâncias? É você. O que você acharia? O que você acha? As maiores? Hum. Ah, tá certo. Bem, então, agora você aí, lá, você que, qual é o seu nome? Isso. Bruna, você acha que existe migração parcial em uma espécie de ave ou todas migram? As que migram todas de uma vez ou só uma parte delas que migram? O que você acha? Hã? Hum, parcialmente isso, uma parte da população migra, né? Você acha isso? Ótimo. Agora eu perguntar para aquele rapaz qual é o seu nome? Então, você acha que as aves elas só migram de dia? Ou migram à noite? Migram noite e dia, não param? O que você acha? Ah, noite e dia, né? Tá ótimo. Bem, agora agora você aí, Jó. Você acha que a migração são somente as aves migram somente através do voo ou a ave pode migrar caminhando também? Nadando? O que você acha? Nadando? Então são dúvidas que eu coloquei aqui para vocês pensarem, não é? E durante assim a palestra a gente vai tirando essas dúvidas, né? E vocês acabam se lembrando depois e não esquecem mais. O próximo. Aqui. Bem, que motivos que devem levar uma espécie de ave a migrar? O que vocês acham? Você acha que as aves ficam entediadas? Será que a ave migra porque ela sente tédio onde vive? Estou cansado, ela fica cansada do lugar que ela fala, pô, que coisa, lugar chato, é sempre a mesma paisagem, as mesmas aves ao redor, eu vou migrar. Será que a ave fica entediada? Será que a ave tem tédio? Oi, pode falar. Isso. É, a gente vai chegar lá. Mas você acha que a ave tem tédio que nem o ser humano? Ah, a gente pode pensar que uma ave de gaiola pode ficar entediada, né? Coitada, ficar num espaço reduzido, né? Mas uma ave assim num espaço grande, ela não fica entediada, né? Bem, você acha que a ave ela migra porque ela gosta de viajar, conhecer novos lugares? Ela quer se aventurar? Você acha isso? Vocês acham isso? Estou levantando algumas questões. Vocês acham que as aves gostam de viajar, essas que migram? Pô, que bacana. Vamos lá. Vamos fazer uma invernada aí, vamos lá para uma região tropical, que tem calor, ela sai lá do frio. Você acha que elas gostam de viajar? Por isso que elas migram? Que elas gostam de conhecer novos lugares, pô, vamos para um lugar diferente. Você acha que elas pensam assim? E quem acha que a ave tem espírito aventureiro? Pô, que bacana, vamos pegar lá, sair voando aí para ver onde que vai dar. Vocês acham que as aves fazem isso? Bem, agora nós vamos começar a entender o motivo da migração das aves. O motivo que leva uma ave a migrar, falando das aves, porque não somente as aves migram, outras espécies de animais migram. Agora, na costa do Rio de Janeiro, tem a migração das baleias jubartes, que saem do Polo Sul, onde elas se alimentam lá do crio, e estão indo para a costa, vão para a região de Abrolhos, no sul da Bahia, que é água quente, para poderem
parir, ter os filhotes, porque o filhote, quando nasce com uma camada, ele não tem uma camada de gordura que é resistente ao frio. Então, se ele nascesse no Polo Sul, ele morreria de frio. Então, eles nascem em água quente, onde adquirem a gordura, né, mamando, e depois eles voltam para o Polo Sul. No caso da baleia jubarte, ela migra em busca de melhores condições para a reprodução, para poder criar os filhotes. E as aves, por que será que elas migram? Vocês têm ideia? O que leva uma ave a migrar? Por que ela não fica no lugar dela? Ela faz essas migrações, voam grandes distâncias. Olha aqui, o motivo é o seguinte, o único motivo que leva uma ave a fazer isso são buscar melhores condições de alimentação. Isso aqui são gansos canadenses. Bem, por que elas buscam melhores condições de alimentação? Porque o ambiente que elas vivem, a maioria das aves, elas vêm do hemisfério, que migratórias, elas são do hemisfério norte. O inverno é muito rigoroso, as condições ambientais muito difíceis durante o inverno, e reduz a quantidade de alimento. E sem alimento, vocês sabem que nenhum ser vivo pode viver, né? Então, elas realizam a migração, esse que é o motivo da migração, em busca de alimentação. Então, elas vão para áreas que não são tão frias, que as condições assim não são tão ruins, para que elas possam o quê? Conseguir alimento. Então, esse é o principal motivo da migração das aves, busca de alimentação. É isso que leva as aves a migrarem, certo? Bem, muitas vivem em ambientes em que as condições climáticas ficam desfavoráveis no inverno. Gelo, então ela não consegue mais encontrar o alimento dela. Então ela tem que migrar. E tem outras condições também que fazem com que ela migre, tá? Em menor escala, que a gente vai ver aqui agora, que é a redução à exposição de predadores. Isso aqui é uma raposa vermelha. Quando algumas aves, em certas épocas, que é a escassez de alimento, né, por causa do inverno rigoroso, elas viram comida dos predadores também. Os predadores também sentem fome, né, porque começa a escassear o alimento, e elas ficam um alvo maior de muitos predadores, tá? E parasitas também. Os cientistas dizem que quando elas migram, elas têm a chance de pegar menos parasitas do que ficassem no local dela, porque o frio faz com que elas se enfraqueçam, né? O sistema imunológico dela caia, se alimentando pouco em condições extremas de frio, isso ela fica sensível a parasitas e a predadores. Então, essa é uma das causas em menor escala da migração das aves. O principal motivo é a alimentação, busca de alimentos. Bem, agora vamos entender o que faz despertar a vontade da ave de migrar. Aquela que eu falei lá era tudo, aqueles são pensamentos humanos, né? Espírito aventureiro, vontade de viajar, é coisa que a gente sente, né? Conhecer lugares novos, porque está entediado. Mas o que indica, que dá aquele start, aquela vontade da ave migrar, é a mudança nas condições ambientais. A temperatura começa a diminuir, tá? Fica mais frio, principalmente umidade, e isso mexe com o relógio biológico da ave, com a parte hormonal. Então, ela vai percebendo que no inverno, as estações do ano vão tendo variações de luminosidade e temperatura do ar. A temperatura vai caindo, a luminosidade, os dias ficam mais curtos, né, as noites mais longas, então, na mesma hora, elas sentem vontade de migrar. Mexe com os hormônios dela, com o relógio biológico. E antes de migrar, elas entram num frenesi alimentar. Olha aqui, ó, esse é o abelharuco, é uma ave europeia se alimentando de uma libélula. Eles começam a querer acumular energia para grande, né? Acumular energia através da gordura, né? Começam a comer desesperadamente para acumular energia para poder fazer a grande migração deles, a viagem, né? Que pode durar dias, meses, certo? Viagem para lugares distantes. Então, elas entram nesse frenesi alimentar. Bem, que aves realizam migrações? Quais aves? Para surpresa de vocês,
no mundo existem cerca de 10 mil espécies de aves, cerca, aproximadamente. Bem, metade das aves do mundo realizam algum tipo de migração, tá? Metade. Aqui depois eu vou falar do caso no Brasil, de quantas espécies que realizam migração, tá? Bem, então, número expressivo. São as espécies, geralmente, que vivem no hemisfério norte, lugar frio. Então, como eu falei, a maioria dessas espécies são de regiões frias, hemisfério norte, que elas vão migrar. Bem, qual o horário do voo migratório, vocês acham? A maioria das aves prefere migrar à noite. Por quê? A maioria, elas preferem voar à noite. Por quê? Porque elas têm que se basear em alguma coisa. A migração é um movimento de massa. Tá? Quando você vê um indivíduo sozinho, isso não é migração. A gente chama de indivíduo errante. Uma vez, eu vi há pouco tempo atrás um vídeo de um suiriri cavaleiro que apareceu nos Estados Unidos. Foi a sensação, que é uma ave muito comum, apareceu lá. Aquilo não foi um indivíduo errante, não é caracterizado como uma migração. A migração, quando é um contingente grande da população se desloca. E eles têm uma rota já tem uma rota de deslocamento, a gente vai ver. Tá? Eles não vão assim ao léu, vamos lá, vamos ver onde vai chegar. Ele já tem uma rota estabelecida. E muitas preferem voar à noite, que evita predador. De dia eles ficam mais visíveis, à noite menos visíveis a predadores. Tem menos predadores que predadores, de gaviões, águias. E as aves seguiam pelo movimento, pela posição das estrelas também. Tá? E os cientistas já descobriram isso. Além de elas terem uma bússola interna, né, que faz com que como se fosse o polo, elas veem o polo magnético da Terra, que ajuda também na migração delas. Bem, aqui tem as rotas migratórias mundiais. Aqui, para vocês terem a ideia. Aqui, ó, tem a rota oeste da Ásia e leste da África. Deixa eu botar o próprio aqui. Está vendo essa rota aqui em roxo, ó? Que ela sai aqui, ó, da Europa, vem aqui para a África e volta. Ó. Olha só que distância enorme que é essa rota. A outra rota, também bem grande. A ave sai daqui do hemisfério norte, ó, ela vem. A rota é leste do Atlântico, flyway, caminho voador. Então, ela vem, ó, ela vai aqui, ó, vai para o sul da África e retorna. Olha que rota enorme que essa ave faz. São as várias rotas. Vocês vão perguntar, como é que os cientistas sabem a rota das aves? Através do anilhamento das aves, e hoje em dia se pode colocar GPS nas aves. Tem pequenos transmissores, a tecnologia que você pode colocar no corpo da ave e, através do satélite, você perceber o movimento migratório da ave. Tá? São GPS pequenininhos, assim, que uma ave consegue transportar. Olha essa aqui, ó, Central África, aqui na América do Sul, essa rota aqui, ó, Atlântica, América, aqui, ó, sai daqui da América do Norte, ó, lá perto do Alasca, vem, passa aqui pelo Brasil e volta. Olha que movimento enorme. Essa aqui do Pacífico, ó, vem aqui para a América, a sua costa do Pacífico, volta também lá para o hemisfério norte. Vocês podem perceber que todas essas rotas, elas saem da onde? Do hemisfério norte. Vão assim para o hemisfério sul. Tá? Fazem essas rotas, o leste, oeste, fazem isso. Bem, e no Brasil? Quais são as rotas brasileiras? Bem, são praticamente que os pesquisadores delimitaram 5 rotas, tá? A rota atlântica, rota nordeste, rota atlântica, essa aqui, que é muito usada, é uma das mais usadas. As aves, elas vêm assim pela zona costeira, elas vêm descendo, vêm margeando aqui, né, a zona costeira. Tem a rota nordeste, que é uma rota pequena, dentro dos estados do Nordeste. Rota Brasil Central, as aves assim de Cerrado, Brasil Central, vem para cá,
vêm até aqui para o sul e voltam. A rota Amazônia Central Pantanal, aves que vêm para cá e retornam, e a rota Amazônia Ocidental, aquela região aqui, a região ocidental da Amazônia. Essas são as rotas, para vocês terem uma ideia, que as aves fazem dentro do Brasil, rotas brasileiras, tá? Tem as rotas internacionais de algumas aves e rotas que algumas espécies brasileiras fazem, tá? Espécies do Brasil fazem isso. E também espécies que vêm de fora utilizam essas rotas. Bem, tipo de migração. Vamos entender uma daquelas perguntas, se pode ser total ou parcial. Tem a migração total, que estão aquelas rotas que vocês viram que as populações todas se deslocam. E quando elas vão para um lugar diferente, esse lugar a gente chama de invernada, a fuga do inverno. Quando é verão aqui, no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então, a gente vê as aves chegando aqui em que época? Quando elas fugindo lá do inverno, né, elas chegam aqui mais ou menos perto do verão, que elas chegam. E migração total. Exemplo, esse maçarico branco, Calidris alba, é um dos mais comuns de ser visto nas praias. Se você for aqui à Praia da Brisa, em Guaratiba, olhar em praia, estiver numa praia e notar um maçarico, provavelmente é esse. Ele vem lá do hemisfério norte. A população toda migra praticamente, e aqui ele pousa, né? Fica se alimentando, mas eles não se reproduzem aqui. E aí que está. Essas aves migratórias, elas não uma migração total, elas voltam para o hemisfério norte para se reproduzirem. Elas vêm aqui fugindo do frio, buscando comida, e depois retornam. Quando lá começa a esquentar, começa o verão no hemisfério norte, elas retornam para lá, para a reprodução. E tem os parciais. Uma ave muito comum, vocês veem aqui, é o suiriri. Parcial, por quê? Existem duas populações de suiriri que eles descobriram. Uma de asas grossas e outra de asas finas, né? Assim, então, essas assim de asa mais grossa, elas têm mais força assim na asa, mais grossa, são as que migram. E tem uma população de suiriri que permanece no Brasil o ano todo, tá? Então é migração parcial. Você vai ver suiriri aqui o ano todo, tirando os melancólicos? Vai ver, mas tem certa época do ano que eles diminuem a população, porque os migratórios voltaram para o hemisfério norte. E aqui fica uma população que veio e se adaptou e ficou, não foi embora. Isso a gente chama de migração parcial, tá? Suiriri. Bem, também ocorre a migração altitudinal. As aves que vivem na região serrana, durante o inverno, que é muito frio, agora vai começar o inverno, elas descem, vão para a baixada. E depois no verão, quando começa a esquentar muito na baixada, elas sobem para a região serrana. E a ave mais conhecida que faz essa migração altitudinal é o sabiaúna. O sabiaúna é esse sabiá bonito, preto. Alguém já viu esse sabiá alguma vez? Já viu? O Ricardo já deve ter visto. É lindo o sabiaúna, tá? Então, coitado, ele é até muito caçado, o pessoal caçava muito, que sabia a época da migração dele, colocavam rede, pegavam o sabiaúna. A fêmea marrom, né? É um sabiá bonito. E você, em certas épocas, é a voz que você ouve mais na floresta. Quando você está lá, você vai assim no verão, lá ele está cheio, no verão, lá na região serrana, Itatiaia, Petrópolis, ele está cheio. Chega o inverno, ele some. Aí você começa a ver aqui na Baixada. Ele faz a migração altitudinal, ele foge do frio. Tá? Ele desce e depois sobe. Altitude, tá? É um tipo de migração. Bem, vamos dar um exemplo de ave migratória. Qual que será que migra mais? Para vocês saberem, só por curiosidade, é a andorinha do Ártico, tá? Externa paradisíaca. Essa andorinha, ela voa 90 mil quilômetros de um polo a outro. Ela vai do polo norte ao polo sul, tá? Ela vai da Groenlândia até a Antártica. Pô, 90. Para vocês terem uma ideia,
Aqui que eu falo assim, animal cuja expectativa de vida, ela vive 30 anos, essa ave. Se você for considerar a distância que ela percorre em cada ano da vida dela, é o equivalente se ela voasse até a Lua e voltasse 3 vezes, para você ver o que essa ave voa durante a vida dela. 90 mil quilômetros. Essa é a recordista, tá? Recordista de voo, de migração, 90 mil. Uma andorinha do mar, chamando essa espécie, andorinha do Ártico. É muito, né? Bem, outra ave, também conhecida por fazer grande migração, é a pardela de cauda curta, tá? Ardena tenuiroche, tá? Ela voa 30 mil quilômetros, é menos que a outra, mas é uma longa distância, né? Planando sobre a água. O que acontece? Ela é uma ave planadora, então ela é uma forma de gastar pouca energia planando, tá? Então ela plana como se fosse assim, um albatroz, já tem as asas compridas, aí ela vai planando, né, na superfície da água e realiza grandes migrações. Então ela migra da Tasmânia, perto da Austrália, até o extremo, até a Rússia, Oriente Russo, essa península aí, Kamchatka, é a rota migratória dela. Também faz uma grande migração, uma que tem maior distância na migração. É a pardela de cauda curta. Bem, outra, tem gansos que migram também. Esse ganso é interessante, esse ganso de cabeça listrada, ele migra 4 mil quilômetros, mas é a altura que ele voa. Ele voa a 7 quilômetros de altura, 7 mil metros. Um avião comercial voa, em média, a 8 quilômetros de altura. Ele voa a 7 quilômetros de altura, quase na altura de um avião comercial. Por quê? Porque ele atravessa a cordilheira do Himalaia. Então, ele tem que voar muito alto para poder. O mais incrível é que, quando ele está nessa altitude, ele só usa 10% do oxigênio que ele teria no nível do mar. Então, ele, sabe, ele consegue, fazendo um esforço grande de voar, né, para atravessar a cordilheira do Himalaia, usando só 10% do oxigênio que ele tem no nível do mar. Você vê que fantástico, né, que a adaptação da ave para realizar essa migração, em busca de alimento. E, como eu falei, tem a migração, tem animais também que migram nadando, não é só voando, é o caso do pinguim de Adélia, tá? Esse pinguim de Adélia tem esse nome por causa em homenagem à mulher do descobridor lá da espécie. Então, ele migra até 17 mil quilômetros de distância. Uma ave que não voa, né, mas nadando. Ele é um dos poucas espécies de pinguim que faz ninho no frio mesmo. Lá no Polo Sul mesmo, ele faz o ninho dele. Mas ele migra. Ele, às vezes, está muito frio num lugar, ele pega e vai para um outro. Então, ele migra, em média, 12 quilômetros por ano para se aquecer. Ele procura, às vezes, um pouquinho mais quente lá, fugindo, às vezes, do inverno do ar, para se reproduzir e procurar alimento também. Nesse caso, é para reprodução. Então, a gente vê que tem a migração através da natação. Bem, no Brasil, quais são as aves migratórias? Só temos, assim, no Brasil tem 1.971 espécies de aves, tá? Nós temos aqui 198 espécies de aves que têm comportamento migratório no Brasil, tá? Segundo o CEMAV, que eu vou falar no final da palestra, que é o CEMAV, que é o Centro de... é um órgão federal, né? Eu vou explicar o trabalho que ele faz. Então, em 2018... Opa, peraí. Em 2018, o CEMAV fez o levantamento das aves migratórias no Brasil, 198 espécies, tá? Que apresentam esse comportamento. Sendo que dessas 198, somente 71 são parcialmente migratórias. É o caso do suiriri. Não é toda a população que migra, é uma parte dela. Então, você vê que no Brasil mesmo, migrando, assim, movimento grande de migração, são cerca de 120 espécies que fazem essa migração mesmo. Então, é muito. Em relação ao número de espécies que tem no Brasil, é pequeno, né? É pequeno, mas já é alguma coisa, né? Geralmente são as aves que vêm do hemisfério norte, que migram para cá, param no meio do caminho para se alimentar, depois continuam a migração, outras vêm até aqui, depois retornam
para o hemisfério norte. Então, é uma quantidade, 120 espécies mesmo é que migram. Bem, visitantes do hemisfério norte, que vêm aqui que é o Brasil. O maçarico branco, como eu falei, eu coloquei aqui os mais representativos. É o Calidris aldo. Essa foto aqui é a foto minha, né? Ali ele fala, ele migra, para vocês terem ideia da distância que essa ave migra, de 4.800 a 16.000 quilômetros, a migração dele. Então, ele chega à América do Sul no final de agosto e começo de setembro, tá? E ele volta para a América do Norte a partir do fim de março até começo de abril. Então, é a coisa mais incrível que ele some praticamente. Está vendo? Tem uma época aqui no Brasil que você não vê mais o maçarico. Ele some, você não encontra mais, ele migra. E tem uma época que você vê ele chegando. Então, claro, a migração está ligada ao quê? A temperatura, né? A variação de temperatura, ao relógio biológico do animal, o hormônio que faz com que ele faça essa migração. Então, ele vem para cá nessa época, fim de agosto e começo de setembro, ele vem para fazer a invernada aqui. Depois retorna, em março até começo de abril, lá para a América do Norte. Outra ave migratória muito bonita, não sei se você já viu, caso você já viu, a águia pescadora. Alguém já viu? Tem aqui em Guaratiba, você vê, é linda. Essa é uma espécie cosmopolita, você encontra no mundo inteiro. Só que a que aparece aqui, ela nidifica, ela faz ninho na América do Norte, tá? Estados Unidos, Canadá, mas ela vem para cá fugindo do frio. Aí ela vem pescar aqui. Ela é uma espécie que se alimenta exclusivamente de peixe, tá? Então, durante o inverno, realiza migração não só para o Brasil, mas vai para as áreas quentes, vai para o Caribe, Cuba, Bahamas, México. Aí você começa a encontrar, assim, durante o inverno. Durante o inverno, na América do Norte, né? Ela vem para cá, que é o nosso verão aqui. A águia pescadora, uma ave muito bonita. E esse bichinho simpático aí, também muito fácil de ver, ou seja, quem vai em beira de praia, às vezes, assim, em manguezal também, passeio por Guaratiba, você vai ver a batuíra de bando. O nome já fala, ela vive em grandes bandos, né? Carádrios semipalmados, tá? Então, você vê com facilidade elas nas praias também. São pequenininhas, têm um andar rápido, tá? Então, elas usam para parada, invernada, para voltar, ou então como parada para irem mais para o sul. Elas usam as praias. É a batuíra de bando. Outra ave assim comum de ver também, vira-pedras também. O nome já diz tudo, né? Ele fica se mexendo nas pedrinhas, virando, procurando comida, né? Que ele é um visitante que vem lá do Ártico canadense, vem de longe, vem lá do Nordeste, do Alasca, ele chega aqui. Essa é a plumagem nupcial do macho, né? Então, ele vai invernar na Carolina do Sul e Golfo do México, Chile, vai até o norte da Argentina, aí vem aqui o Brasil. Ele tem uma invernada grande, fugindo do frio. Invernada invernar significa fugir do inverno, né? Uma alternativa para o inverno. Então, ele inverna nessas regiões quentes, sul dos Estados Unidos, Golfo do México, Chile. É o vira-pedras. Aqui é um macho, né, com a sua plumagem nupcial. Bem, as aves migratórias sofrem ameaça? Sofrem, infelizmente, não é? A pior dela é a destruição dos locais de pouso dela, de invernada, né? As pessoas destroem. Beira de praia, muito visado pela especulação imobiliária, né? Os lugares de parada, descanso durante a migração. Agora, imaginem vocês, a ave chega cansada, né? Faminta, quando vai pousar para descansar, cadê o local de pouso dela? Todo modificado pelo homem. Encontra um condomínio lá, uma área desmatada, poluída. Então, muitas têm a população reduzida, devido à ação do homem, ação antrópica, né? Outro problema sério é a poluição marinha. Os microplásticos, assim, né? A ave chega no lugar para procurar alimento, tem lixo, né? Cheio de plástico, também é um problema também, que atrapalha. Ela chega faminta, quer se alimentar, encontra um lugar poluído. Caça, tem gente que caça também essas aves para se alimentar. Bem, aí é subsistência, né? Pode ser, mas também, você vê o caso do
sabiaúna, que eu falei, ele é muito caçado no interior, assim, o pessoal bota rede nas trilhas para pegar, o pessoal pega também para comer também, né? Mas é uma pressão sobre a população de aves. E as mudanças climáticas, gente. O que acontece? A mudança climática tem provocado grandes problemas nas migrações das aves. Você vê a ave migrando antes antes do período que deveria migrar, voltando depois. Então, essa bagunça no clima, né, que a gente está vivendo agora devido às mudanças climáticas, não foi por falta de aviso, né? Ó, quantos anos que eles já estão avisando que vai ter mudança climática, se continuar, né, com essa poluição do ar? Tem uns 10 anos já, né? Mais de 10, né? Mais de 10 anos. Os cientistas falam, olha, vai mudar o clima, vai ter problema. Aí veio o aumento da temperatura, nível dos oceanos está aumentando, com o derretimento das geleiras, e isso vai alagando áreas em que as aves ficam de descanso das aves. Então, é uma ameaça grande para as aves migratórias. Negócio de mudança climática, ontem eu estava numa reunião virtual com um rapaz do Rio Grande do Sul, ele falou, puxa vida, a gente aqui está sofrendo muito com as mudanças climáticas. Teve aquelas chuvas fortes que provocam alagamento. Ele falou para mim que ontem estava chovendo forte lá, desde a noite anterior. Você vê, isso não existia antigamente, né? São as mudanças climáticas. O ser humano sofre, a natureza sofre, né? Bem, e tem aqui agora, quem resolver se aprofundar nesse assunto, querer saber mais sobre anilhamento de aves, tem o CEMAV, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres. É um órgão do governo federal, fica em Brasília, tá? Ele tem várias linhas de pesquisa. Vocês que são estudantes, quiserem entrar numa linha de pesquisa, vocês procurem aqui CEMAV, tá? CEMAV, tá? E a pesquisa ligada, a linha de pesquisa deles ligada às aves migratórias é sobre que fatores podem afetar as populações de aves nos sítios de invernada. Que fatores? Então, a pesquisa grande, a cursos, o CEMAV, ele pesquisa isso, você pode participar da pesquisa do CEMAV, né? Montar um grupo e, sabe, entrar em contato com o CEMAV e você pesquisar por que está acontecendo com as aves migratórias. Porque qualquer informação, qualquer pesquisa é bem-vinda. E o Brasil é carente de pesquisa, né, Ricardo? Muito, em várias áreas. Eu estou fazendo pesquisa num parque em Copacabana, estou escrevendo aí um relatório. Hoje eu perguntei lá para a prefeitura, um parque conhecido em Copacabana, quantas pesquisas que já foram realizadas nesse parque? O parque foi criado na década de 80. Sabe que me respondeu? 2 pesquisas até hoje só na área de botânica. Você vê, se pesquisa muito, se pesquisa pouco no Brasil. Então, vocês que são estudantes, têm um campo grande de pesquisa em várias áreas. Se vocês se interessam por ornitologia, vocês podem pesquisar os sítios de invernada das aves migratórias, tá? E o CEMAV, ele oferece anilha, você oferece curso para aprender a anilhar a ave. Depois que você vira um anilhador, você recebe as anilhas nos seus projetos de pesquisa. Claro, você escreve um projeto, manda para eles, eles analisam o projeto, aprovando o projeto, eles mandam as anilhas para você. Não só de aves migratórias, aves de floresta também, para fazer um controle. Aí, eles têm várias linhas de pesquisa voltadas para as aves silvestres, o CEMAV. Bem, pessoal, eu termino aqui a minha palestra sobre aves migratórias. Foi, assim, um apanhado geral, né? Para vocês terem ideias assim, sobre as principais espécies que foram mostradas, as campeãs de migração, o CEMAV, os problemas ambientais, os motivos da migração. Então, espero que tenham gostado da palestra. E agora eu vou para a segunda palestra, tá? Que é sobre o guia de São Bento. Obrigado.
prosseguiu, que pena. Que pena que não deu prosseguimento, né? Parte assim de... Tá ótimo. Hã? Tá bom. Vem cá, Ricardo, também. Ricardo, tirar a nossa com livro aí, tá, pô, aqui na UERJ. Hã? É, falar que dá uma aula na UERJ é ótimo, isso. Isso aí. Peraí. Não, peraí, Ricardo, só vim por causa daqui, ó. Isso. Aqui, tá bom? Aparece, tá ótimo. Tá ótimo, obrigado. Bem, agora falar sobre o guia. É, isso. Agora eu vou para a segunda palestra, que é o pós-lançamento do Guia de Aves do Campo de São Bento. Como o professor Ricardo falou, já teve o lançamento
no dia 8 de junho, um evento oficial da Prefeitura de Niterói. Teve o pré-lançamento em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Observação de Aves, que é o Avistar. E eu fiquei muito feliz aqui com o convite, porque o objetivo de eu ter feito essa obra, esse livro, é incentivar a observação de aves para as pessoas que queiram começar a atividade, certo? Eu acho que quando a gente só passa a cuidar do ambiente, a conservar, quando a gente conhece. E a gente conhece, passa a admirar e depois passa a querer cuidar. Então, nada é melhor do que começar observando as aves. Por que as aves? Porque as aves são animais fáceis de serem vistos. Você vai à praia, você vê ave, né, gaivota. Você olha para o céu, vê urubu. Você caminha aqui pelo campus, você vai ver alguma ave, um bem-te-vi, um suiriri, não é? Você abre a janela da sua casa, você vai ver algum pássaro voando, um pombo. São os animais mais fáceis de serem observados. E o ser humano, eu noto uma coisa, ele está perdendo um pouco da conexão com a natureza. O ser humano ele fica muito no virtual, vendo o celular, e para de ter contato, celular, tablet, e para de ter contato com o mundo natural. E o objetivo da observação de aves é a pessoa estar na natureza, se conectar com ela, ver as aves, conhecer, entendeu? Esse que é um dos objetivos, tá? Bem, esse guia, eu queria falar para vocês também, que foi um sonho meu que se materializou. Então, gente, acreditem nos seus sonhos, que eles podem um dia virar realidade, tá bom? Mas para que eles virem realidade, você tem que trabalhar. Não tem aquele ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga? Não é que significa isso. Você tem que se planejar para que você consiga fazer com que o seu sonho se torne realidade. Então, o Guia de Aves de São Bento é um motivo de orgulho para mim, que eu venho apresentar para vocês. Aqui. Vamos lá. O Campo de São Bento, alguém aqui conhece o Campo de São Bento? Vocês são aqui de Niterói, São Gonçalo, daqui, então acho que a maioria aqui conhece, né? Você fala do Campo de São Bento, no Rio de Janeiro, pouca gente conhece, tá? Essa é a verdade. Agora, para o niteroiense, eu acho que quase todo niteroiense, em alguma época da vida dele, eu acho que o São Gonçalense também, já esteve no Campo de São Bento. Seja quando criança, que os pais levavam para brincar, ou depois de jovem, com os amigos, ou então adulto levando os filhos. Então, o povo de Niterói tem uma relação, assim, afetiva com o Campo de São Bento. É como se fosse o Ibirapuera para o paulistano, o Campo de São Bento. É um lugar muito agradável. Quem não sabe, tem um lago principal, com chafariz, tá? No Campo de São Bento tem muitas exposições, feiras, todo final de semana tem a feira de artesanato lá, tem show, festa, agora vai ter festa junina, tem atividades assim todos os meses no Campo de São Bento. E o Campo de São Bento, é uma área que chama São Bento, que pertencia aos monges beneditinos, né? Aí, em 1908, ele foi assim inaugurado, né? Obras, ele é inspirado no romantismo inglês, tá? Aqueles jardins ingleses, ele é inspirado. Ele é cercado de prédios, como se fosse uma ilha de vegetação cercada de construções de alvenaria. É o Campo de São Bento, lá em Icaraí, no bairro de Icaraí. Ele abre 7 da manhã e vai até 7 da noite. Tá? Ele tem coreto, tem um parquinho de diversões, tem lago, tem muita coisa lá. É uma área de lazer preferida do niteroiense. Fizeram uma pesquisa, qual é a área para os niteroienses, qual era a predileta de lazer do niteroienses. Sabe quem ganhou? O Campo de São Bento. Mais que a praia. O niteroiense gosta mais de se divertir lá do que na praia.
e foi a primeira área verde planejada da cidade, pelo arquiteto belga Arsène. Ele foi contratado pelo prefeito Ferraz, tanto que o nome oficial do campo de São Bento é Parque Prefeito Ferraz. Mas ninguém consegue. Se chegar lá em Niterói e falar, por favor, onde fica o Parque Prefeito Ferraz? Ninguém vai saber. Se falar Campo de São Bento, todo mundo sabe. Então, é um lugar assim muito bonito, 36 mil metros quadrados. Tá? Bem, lá dentro tem um centro cultural, Pascoal Carlos Magno. Foi aqui que eu fiz o lançamento do guia, né? no dia 8 de junho. Tem aqui, essa história é muito bacana, tem esculturas. Essa aqui, o gestor do Campo de São Bento me falou, essa história. Essa aqui era uma árvore que apodreceu, um eucalipto. Ele ia derrubar o eucalipto, aí ele teve a ideia. Puxa, por que não fazer uma escultura? Aí ele conseguiu um escultor na região dos Lagos, um escultor da Bahia, morar lá, e chamou o sujeito esculpiu um São Francisco de Assis. Olha que bacana. Um toco que ia ser derrubado, fez uma escultura. Outra escultura famosa lá, agora, que foi posta há uns anos atrás, é a daquele ator Paulo Gustavo, do Minha Mãe é uma Peça. O Paulo Gustavo ele é muito querido lá em Niterói, porque ele é niteroense e divulgava a cidade. O Campo de São Bento, acho que aparece no primeiro filme dele. Tem uma cena que é gravada lá no Campo de São Bento. Então, fizeram aí a escultura dele, né, com aquele personagem principal dele lá, Dona Hermínia. Então, é um lugar muito agradável para passear, o Campo de São Bento. E também tem comedouros. A preocupação, eles fizeram comedouros onde eles colocam fruta, enche de várias espécies de aves aí que vão se alimentar. É muito também, eles têm a preocupação em atrair as aves. Bem, aqui seria um vídeo do Campo de São Bento. Tem como passar vídeo? Aqui não, né? Será? Ah, tem. Aqui. Olha lá um videozinho rápido. Vocês têm a visão geral do Campo de São Bento, o lago, não é? 360 graus. Pronto. Bem, uma senhora aí no final. Aqui tem um cercado com gansos. Bem, como é que começou essa história do guia? Eu comecei a observar aves no Campo de São Bento em 2015, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu me sinto muito bem acolhido em Niterói. Eu trabalhei em Niterói, estudei na UF, fiz o meu mestrado na UF, Ciência Ambiental. Tenho muitos amigos em Niterói, minha esposa é niteroiense, então tem uma relação muito assim, eu me sinto muito bem acolhido. E comecei a observar a Ávila em 2015 e no ano de 2019, eu pensei, puxa, por que não fazer uma coisa de bom para o povo de Niterói e para a natureza? Eu acho que todo ser humano que tem que passar pela vida pensando em fazer alguma coisa de bom pela sociedade e pelo meio ambiente. Eu falei, eu acho que Aí eu pensei, fazer um guia. Por que o guia? Por que o Campo de São Bento? A gente começa a observar aves sempre, aonde? Onde a gente frequenta mais. No jardim da nossa casa, quando a gente abre a janela, né, mora em apartamento, ou então na pracinha que a gente frequenta mais, que vai passear. E qual é o lugar que o niteroense mais frequenta, mais gosta? O Campo de São Bento. Aí eu pensando assim, eu falei, vou escrever um guia sobre o Campo de São Bento. Comecei a juntar foto, escrever os textos, pesquisar. Fui fazendo. Foi uma gestação longa, né? Mas a criança nasceu bonita. A criança nasceu bonita. Vou dizer para vocês. Demorou mais porque veio a pandemia, o projeto parou, depois houve mudança de governo, aí não queria, aqui tem a logomarca, vocês vão perceber que aqui tem um decalque, é a logomarca do governo atual, porque o governo não pode publicar livro com a logomarca do governo anterior, porque ele está fazendo propaganda no governo anterior, não o dele. Então, atrasou um pouco. São essas pequenas coisas. Mas eu aprendi também que a gente não tem que controlar a nossa ansiedade. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam resolvidas rápido, né?
É normal, mas, olha, ansiedade é normal a gente ter. Sabe? Não pode ser desprovido totalmente. Mas demais faz mal. Então, eu falei, não, eu vou ficar tranquilo, vou ficar calmo, que isso aí vai acabar acontecendo. Bem, comecei a pesquisar, juntei. Depois que eu fiz a boneca do guia, com a ajuda da minha sobrinha, que é formada em comunicação, ela que fez editoração, falei, eu vou apresentar isso na Prefeitura de Niterói. Estou contando para vocês rapidamente como é que aconteceu. Falei, aí eu tenho que pensar numa estratégia para a Prefeitura aprovar o projeto do guia. Falei, já sei, vou falar com o vereador. Aí pesquisei, primeiro, qual era o vereador mais engajado com o meio ambiente em Niterói. Descobri. Aí peguei, fui lá no gabinete dele, conversei com ele, só que eu não levei uma ideia. Eu já levei a boneca, eu imprimi a boneca, né? E levei. Era 70% do guia, mas já era alguma coisa, né? Já era bastante. Quando ele viu aquilo, ele falou, nossa, que beleza, o Campo de São Bento está precisando disso. Aí, imediatamente, ele ligou lá para um contato dele, na Secretaria de Meio Ambiente, para me receber. Então, eu saí da Câmara dos Vereadores, sabe, que é do lado da Prefeitura de Niterói, não sei se vocês conhecem a Prefeitura de Niterói? Então, já entrei lá, imediatamente fui lá para a Prefeitura, já conversei lá com o pessoal da Secretaria, eles gostaram lá dos biólogos, gostaram, aprovaram o projeto e me deram um papel, eu preenchi, pronto. Ótimo, o projeto foi aceito. Conseguiram a verba para a realização do projeto. Bem, agora a segunda etapa da apresentação, eu vou distribuir o guia para vocês, que eu vou explicar como é o guia, vocês vão vendo, tá bom? Então, se queridos, faz um favor, Miquel, você pode ir distribuindo para os seus colegas, tá bom? Ela vai distribuir para vocês aqui, ó. Eu acho que tem o número certo. Se faltar, eu pego mais. Ah, faço. Faço, sim, com o maior prazer. Ah, tá. Faço. Tá ótimo. Faltou alguém? Tá faltando? Acho que já tem 4 aqui. Acho que, peraí, 5? Tá, mas... Já pegou o seu? Então toma aí o seu. Aqui é o seu. Bem. Pronto, todo mundo pegou o guia, já tá. Aqui tá, aqui o seu. Bem, então, gente, esse guia, ele foi feito aí com verba pública, né? E a intenção dele é incentivar a observação de aves. Ele foi feito num formato para você levar para campo. Ele é um guia de campo. Ele não é um livro para você ficar na prateleira consultando. Pode até consultar. Ele é leve, é pequeno, para você ir a campo e observando as aves e tentar identificar. Tá? Bem, na capa está o periquito rico, né, que aparece no Campo de São Bento. A maioria das fotos são minhas, algumas são de colegas, amigos, fotógrafos, tá, que colaboraram com essa obra, porque eu não tinha fotos boas de certas aves, eu tive que pedir aos amigos. Você abrindo aqui a primeira página, vamos lá, vou explicar para vocês o funcionamento aí do guia. Tem aqui a minha apresentação. O prefácio foi de um aluno aqui da UERJ, é o Igor Camacho, ornitólogo. É o Igor que fez o prefácio do meu livro aqui. Então, aluno de mestrado do professor Ricardo, ele que é amigo meu, ele que fez o prefácio. Ele tem até um livro, né? Já viram o livro do Igor? Então tem um sumário que explica, depois vem os agradecimentos à família, aos amigos, a revisão foi do ornitólogo Fernando Pacheco, a revisão técnica da obra, a prefeitura, aos fotógrafos. E aqui, nessa página aqui, eu explico o que é o Campo de São Bento, tá? Eu conto um pouco da história do Campo de São Bento, onde ele fica,
o horário de funcionamento do Campo de São Bento. Depois você, seguindo, tem aqui a história, falo que a área pertenceu aos monges beneditinos, né? Que em 1908 essa urbanização foi concretizada, tem uma torre, que foi a primeira área planejada, a primeira área verde planejada da cidade. Aí você segue um pouquinho, para quem não conhece o Campo de São Bento. Aí vem as atrações na página 10, né? Que ela foi eleita a principal área de lazer da cidade, que oferece ao público várias atrações culturais, exposição, feira. Essas fotos são minhas, né? Chafariz do Lago Central, parque de diversão. Aqui eu tive a sorte de pegar o arco-íris no chafariz. Muito bonita essa foto. Bem, na página 12 tem um mapa. Aqui, ó. Vocês vão ver, tem um mapa. Opa, peraí. Tem um mapa. É um mapa estilizado com as principais atrações que tem no campo. Tem 2 escolas no Campo de São Bento. Tem o Colégio Municipal Júlia Cortini e o Estadual Joaquim Távora. Tá? Tem biblioteca, tem parque de diversão, alameda, centro de informação, tem muita coisa, sabe? É muito bom para passear com a família, com os amigos. Seguindo, na página 13, eu estou umas dicas de como observar as aves. Certo? Bem, o observador de aves, gente, ele tem que ter o seguinte comportamento. Quem quiser observar aves, deve evitar fazer barulho. Barulho espanta a ave, movimento brusco, para não afugentar os animais. Você tem que ser paciente, tem que ter paciência, que nem pescaria. Porque, às vezes, para esperar a ave, o melhor momento de observar a ave, e, acima de tudo, pessoal, ter um comportamento respeitoso com a natureza. Tá? Aprender a, sabe, respeitar a natureza. Isso é muito importante. Tá? Nesse como observar as aves, pessoal, eu falo sobre a atividade, eu digo onde pode adquirir informações, tá? Falo do número de espécies que tem no Brasil, CBRO. As aves são legais, você pode vê-las em todas as estações do ano, em horários diferentes, são animais mais fáceis em vários ambientes, por isso que é bom observar aves, é gostoso. Na página 14, eu dou informações sobre as aves, que ajudam a localizar. Se é uma ave sociável, se ela vive em grupo, aqui tem a caturrita, junto com a asa branca e o pombo doméstico. Você sabe que o bico da ave diz muita coisa. O formato do bico está ligado à alimentação da ave, né? Formatos variados. Os pés das aves também, você pode ver se a palmada é uma ave aquática ou não. Um ambiente em que a ave vive, que vai ajudar você a ver se é um ambiente aquático, florestal, terrestre. Migração, que eu já falei para vocês na aula sobre migração, né? Hábito da ave, se é uma ave diurna, noturna. As noturnas são as corujas, bacuraus, urutaus. E a alimentação da ave. Aqui a foto de uma garça-moura comendo uma tilápia. Eu tirei lá, bem na hora, quando ela pescou a tilápia, eu bati uma foto dele, lá no lago principal do Campo de São Bento. Tá? Então, aqui a gente pode ver a alimentação das aves, ó. Se ela come grão, é granívora, se come fruto, se come inseto, se alimenta de néctar, se alimenta de molusco, se é detritívora, se come peixe. E, seguindo lá para a página 15, eu mostro qual equipamento básico para observar a ave. Pessoal, quem quiser começar a observar aves, precisa adquirir um binóculo, sabe? Então, você vai ver só um pontinho lá longe, a não ser que sejam aves grandes, que aí não precisa. Mas o binóculo você consegue por um preço até razoável. Só não compra binóculo com lente colorida que distorce as cores das aves. Tá? Binóculo é que nem carro. Tem vários modelos, vários preços. E o tamanho bom é 10 por 48, tá bom? E você vai ver os números nos binóculos, né? O 10 e o 50. O primeiro número indica a capacidade de ampliação. E o segundo, milímetro em lente. Quanto maior a quantidade de milímetros, 48, mais luz entra. E o número 10 é o aumento, 8, 10 vezes. Tá? Máquina fotográfica ajuda também, quem quiser registrar. Hoje em dia tem os sites como o Wikiaves, que você posta. Gravador é bom para fazer o playback com moderação. Playback é o ato de você ouve a ave, grava o som, depois, quando você reproduz,
A ave, se ela for territorialista, ela vai se aproximar, e você pode ver, mas tem que usar com moderação. E a caderneta de campo, para quem está começando, é ótimo fazer anotação, escrever, fazer desenho da ave com as características, cor, cabeça, é muito bacana, é muito legal. Bem, prosseguindo, na página 16, aqui as partes de um corpo de uma ave. Vocês que são estudantes aí de zoologia, né? Aí, cara, isso aí já dá uma noção boa do corpo das aves aí, ó. Píleo, fronte, louro, maxila, garganta, tá? Cada parte do corpo de uma ave tem um nome. Essa aqui chama o tarso, que é tá? Seria assim como se fosse a nossa perna. Pessoal, e na página seguinte, no 17, eu explico como usar o guia, tá? As aves estão distribuídas em dois grandes grupos, os passariformes e os não passariformes, tá? Passariforme são os que a gente chama de passarinho, de pássaro, tá? Eles são tamanho pequeno, médio. O que acontece? Eles têm características simples. Todo passeriforme tem assim a pata, tarso sem pena, liso, né, nu, tem 3 dedos para frente e um para trás. Se tiver 3 dedos para frente e um para trás, o tarso nu é um passeriforme, tá? E os não passeriformes são outros com grupos de pés variados, tamanhos variados. Então, todo passeriforme é uma ave, mas nem toda ave é um passeriforme, tá? Cada página vem com a seguinte informação. Você vai ver aqui o macho, a fêmea, eu boto menor, né? O nome popular da ave, vem um nome científico, vem um nome em inglês, que esse guia também ele foi pensado para os estrangeiros que vierem ao campo de São Bento. Tem espanhol, estamos cercados de países que falam espanhol, né? E o inglês, e aqui eu dou morfologia, a forma do animal e os hábitos da ave. E embaixo o local onde a ave pode ser observada no parque. Então, se vocês colocarem, aqui, ó, coloca aqui na página 19, aqui, ó, o biguá, essa foto tirada lá, essas fotos lá, o biguá de asas abertas se secando. Então, aqui aparece o nome dele popular, o científico, Nanopeterum brasilianus, o nome em inglês, Neotropical Cormorant, e biguá, que é um nome espanhol, igual em português. Então, ele vai falando a descrição, que tem pena, bico, que voa em V, nada, mergulha, que ele nidifica em coluna, que se alimenta de peixe, e, por último, aqui embaixo, vê onde ele pode ser observado, no lago. Aí segue, outro exemplo, sabiá laranjeira, pode botar na página 53, eu botei essas aves, são aves bem comuns, né? Todo mundo já deve ter visto. Eu botei aqui na palestra. Sabiá laranjeira, também, né? O tour dos rufiventres, que em inglês é Rufous Bellied Thrush, em espanhol Zorzal colorado. Olha que nome bonito, é até bem um nome assim que chama a atenção, né? A pronúncia. Então fala aqui a foto dele comendo a minhoca que eu bati, diz onde ele habita, fala do canto dele, né? Alimentação e que ele é observado nas árvores e no solo em busca de comida. Oi. Zorzal é como eles chamam o sabiá. Agora, você sabe que o nome dela é Sabiá, o nome. Joana Sabiá. Não tem João Pinto? Então é Joana Sabiá. Isso. Ratona. Porque lembra um... Isso. Ratona. O jeitinho dela de andar parece um camundonguinho, né? Fica pulando, aí chamam de ratona, ratona comum. Então, a corruíra é o único, ela e a fragatas, os únicos que eu botei aqui o nome cambaxirra, o nome vernacular do CBRO é corruíra. Mas no Rio de Janeiro falam tanto cambaxirra que eu resolvi colocar cambaxirra. Fala mais cambaxirra que corruíra. Fala corruíra. Cambaxirra, né? Até que o pessoal fala corruíra, o pessoal fala menos, mas o nome vernacular do CBRO é corruíra. Aí eu resolvi colocar os dois.
Cebinho, todo mundo sabe. É, entende. É o nome popular aqui no Rio de Janeiro. Bem, então, a corruíra, a ratona comum em espanhol, então ela tem marrom, né, garganta, é uma ave bem comum. Você vê moita no chão, em folhagem, árvore, o ambiente que ela tem. Pessoal, e lá para o final, vocês, aqui foi um exemplo, né? No final tem o índice, onde você vê tem o nome popular, nome científico e a página em que a ave aparece, para você consultar. Então, você está em campo, viu a corruíra, você, em vez de ficar procurando assim, você pode ir logo lá na corruíra, letra C, vai na corruíra Cambaxirra, página 64. Aí você abre na 64, pronto. Encontrou a ave. Tá? Ajudou na identificação. Bem, eu coloquei também umas referências bibliográficas que eu acho importantes, a pesquisa que eu fiz, né? A gente tem que sempre citar o que a gente pesquisou, né? Não pode esquecer das pesquisas. E eu também coloquei outras como referência também, livros que eu acho importantes para as pessoas que querem se aprofundar no estudo da ornitologia. Tá? Eu coloquei o livro do William Belton, eu coloquei, que eu consultei também, da Elizabeth Hoffman, do campo da PUC, do Eduardo Maciel, do município, do CBRO, do SIC, que foi o alemão, o maior ornitólogo que o Brasil já teve, ornitologia brasileira, observando aves. Eu coloquei várias referências bibliográficas e, ao final, gente, eu coloquei o link sobre aves. Para quem quiser pesquisar, tem o link do AO, tem do COA, que eu faço o diretor, Clube de Observadores de Aves, o site, tem o CBRO com todas as espécies, o Wikiaves, para quem gosta de postar foto de ave, o Xenocanto, que é um site especializado em canto de ave. Você encontra sons de aves do mundo inteiro no Xenocanto. Eu quero saber como é que cantam as aves da Austrália. Você vai estar lá, tem todas as espécies praticamente tem canto gravado no Xenocanto. E o Taxios. O Taxios é um site de lista de espécies. Você pode colocar. Eu não coloquei, foi o eBird, que eu esqueci, mas também faltou, mas também vocês procurando E-Tracinho Bird. Na época, ele é um site que veio depois, né? Mas esses aqui já dão uma boa base para você pesquisar links, tá? E aí tem o meu contato, tem o meu Instagram, tá? Alessandro Bio, tem meu e-mail. E no final tem aqui, gente, ó, tem aqui um resumo de que é o livro com a minha foto, tá bom? Gente, então, espero que vocês tenham gostado. Usem o livro, tá? A ideia do livro é essa, é incentivar, ajudar a identificar as aves do campo de São Bento, vocês usarem mesmo, aqui no campus da UERJ, se vocês saírem para observar a ave, leva o livrinho, vai vendo as aves, vai anotando, tenta descobrir. Gente, isso aí é uma diversão. Depois que você pega o gosto, você não quer parar. Vira como se fosse uma cachaça, não para. É muito bom. Você começa a querer conhecer cada vez mais aqui a lavadeira. Então, essas são aves urbanas que eu coloquei, fáceis de serem observadas, a maioria, que você vai encontrar aqui no campus. Tá? Então, pode falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi. Foram 4 anos. De 2015 a 2019, que eu observei, e lá em 2019 que eu tive a ideia de começar a escrever, tá? E foram 4 anos de observações casuais. Queria deixar claro aqui que não foi uma pesquisa científica, tá? Não teve método, foram observações casuais. Eu passeando pelo campo de São Bento, eu ia vendo, ia anotando, pesquisando, fotografando. Então, assim, muito provavelmente, né, tem muito mais espécies lá. Se você for fazer observações sistemáticas, você vai chegar a mais de 100 espécies. Provavelmente. Para você ter uma ideia, no dia do lançamento do livro, eu teve o discurso lá do prefeito, eu discursei também, expliquei como é o guia, como eu fiz para vocês aqui agora, e a gente fez um passeio guiado. Nesse passeio guiado, eu descobri 2 espécies mais que não tinham no guia. O saí canário e a andorinha serradora. Então,
se vocês forem cedo no Campo de São Bento, vão ver muito mais coisa. Esse aqui livro é uma base para vocês começarem a observar as aves, são as aves mais comuns. Vocês podem observar aves diferentes. Aí vocês podem procurar nesses links sobre aves ou na bibliografia, tá bom? Então, levem a família, os amigos, né? A família, a namorada, leve a namorada, leva lá para passear, leva para observar aves, e que vocês vão gostar, vai ser bem divertido. Queria reforçar que agora que vocês todos têm o livrinho, podem trazer sempre para cá, quando vocês vierem para cá, quando está sentado ali, ó, vê a ave, porque várias espécies do livro são espécies que ocorrem aqui também. Aqui num trabalho sistemático que a gente vem fazendo há alguns anos, né, meu grupo, né, nós já registramos 69 espécies. Né, então, inclusive aves migratórias, que provavelmente lá no Campo de São Bento também tem. Então, aqui a gente registrou a tesourinha, né, que tirando savana, que passa por aqui mais ou menos em outubro, ela está migrando do norte, está indo em direção ao sul, né, Alessandro? Me corrija se eu estiver errado. E aí ela passa um tempo aqui, a gente registrou aqui também, e você registrou uma migratória aí também, que é o bem-te-vi rajado, né? Que é migratório também. Também Está aí no guia. Parece então, em certa assim, época do ano. É muito legal, vocês vão se divertir muito, trazendo esse livrinho, não pesa nada, é só botar na mochila, vir para cá, enquanto está andando por ali, vocês vão ver, o suiriri cavaleiro, olha, aquele ali é o sanhaço cinzento, ó, né? Isso aí. Muito bom. Eu estava conversando aqui com o professor Ricardo, e a gente quer fazer, a ideia também é incentivar. O livro é para incentivar pessoas de todas as idades a observarem as aves. Mas é bacana fazer trabalho com criança e jovem, certo? Criança é muito criativa. Eu passei com as crianças, elas adoram muito. Criança é curiosa, quer saber de tudo, tem muito mais curiosidade que o adulto, sabe? Se encanta com o que você fala, você mostra foto, mostra a ave, e elas gostam de escrever, desenhar. Então, eu vou doar aqui para a UERJ, para o trabalho do professor Ricardo aqui, 15 exemplares do guia, para eles fazerem trabalho com as crianças. Quando for lá no Campo de São Bento, né, fazer um trabalho de educação ambiental com as crianças. Então, professor, aqui, 15 exemplares doados aqui para a UERJ, para o trabalho de educação ambiental aí. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui aberto aí a... Se quiser tirar alguma dúvida, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida. Ali, eu percebi que a maioria das aves, eu não sou muito conhecedor de aves, pode falar. Mas pelo que eu vi ali, a maioria são aves diurnas ali. Tem alguma... Noturna? Tem alguma ideia de fazer alguma pesquisa lá para aves noturnas também, ou algo assim? Tem alguma diferença também na parte da observação delas? A observação de aves noturnas, você vê muito pouco, essa é a verdade. Você conseguir observar 3 aves numa noite é muito, certo? São poucas espécies noturnas. Lá deve ter a corujinha do mato, mas o que acontece? A observação noturna no parque, eu não acho muito bom, não. Vou te falar, porque à noite pode não estar tão vigiado assim. Aquilo é uma área urbana, né? O parque é aberto. A gente não... Então, eu preferi só colocar as aves assim, diurnas, que são fáceis de serem observadas, mais fáceis. A noturna você tem que levar lanterna, não é? Para poder observar, fazer o playback, às vezes. Quem sabe? E quem sabe numa segunda edição eu coloco alguma ave noturna, né? Fica aí a sugestão. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sugiro que você continue o levantamento para ampliar. A prefeitura já ficou interessada numa segunda edição. Aí eu falei para puxa, gente, já acabamos de lançar o primeiro, vocês já estão interessados na segunda edição. Primeiro vamos... Tá certo? Então... Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode falar.
as aves fazem umas acrobacias e voos muito diferentes, assim. Eu já vi uma que ela subiu 90 graus, assim, tipo, pra cima. Foi incrível, assim, foi uma vez só que eu vi. Mas você deu para identificar qual era a ave? Ela era marronzada, não sei se... eu não lembro. Pode ser um gavião. É uma memória remota. Provavelmente. E aí ela fez ela veio pra frente de uma casa, assim, e ela subiu, assim, 90 graus, tipo assim, foi muito incrível. E aí eu fiquei pensando em acrobacias e movimentos que as aves fazem, não sei, uma curiosidade, né, saber nomes de acrobacias. Não sei se isso é estudado. Eu nunca vi estudo sobre isso, acrobacia de ave. Esses movimentos repentinos, bruscos que elas fazem. O gavião, quando ele mergulha para caçar um falcão, uma águida, uns mergulhos assim, né? O falcão, para você ter ideia, o mergulho do falcão é o animal mais rápido do mundo, né? A maior velocidade atingida no reino animal é do mergulho do falcão. Chega, acho que a 100 km por hora, parece, por aí, quase. Você vê, a velocidade é altíssima. Tanto é que o impacto com a presa já acaba matando. Só a pancada que ele dá na presa. É isso. Pode. Tem. Os machos se exibem para as fêmeas. Por exemplo, esse beija-flor aqui, ó, o Talurânia, na época da reprodução, o macho se exibe para a fêmea. Aqui, ó, na página 35. Ó, bota na página 35, tá vendo? Isso, ó. O macho realiza voos semicirculares ao redor da fêmea. Então, se notar que está a fêmea parada, a fêmea tem um peito cinza, e o macho fazendo esses voos em torno dela, é a época da reprodução. Ele está se exibindo, a fêmea, né, ele fica exibindo a cor do peito dele, iridescente, para poder atrair a fêmea para o acasalamento. Eles fazem. Os machos são... O macho entre as aves, eles são geralmente mais coloridos, não em todas as espécies, algumas. Eles têm que cantar, dançar, eles têm que atrair a atenção da fêmea para reprodução. E as fêmeas, elas têm umas cores assim mais apagadas, é porque elas não podem chamar a atenção do predador, né? Elas estão chocando os ovos, caindo do filhote, então são bem a coloração discreta. Obrigado. De nada. Também aproveitar para agradecer pela palestra e pelo livro. Foi maravilhoso. Tá ok. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tá. Alguém vai querer fazer o levantamento das espécies, o guia das aves da Praça Zé Gregório, por exemplo? Estudou o malabarismo lá da... Já dá para uma monografia. Fica a dica. O seu Ricardo está aí para ver. Deixa eu só mostrar para vocês. Que bacana. Isso aqui são as crianças assim interessadas no guia. Eu distribuí para elas assim, foram as primeiras que receberam, né? São as parentes. Sabe, a curiosidade delas, pegaram um livro, começaram a ler assim, ver as imagens assim, e ficaram assim bem assim entusiasmadas, e já foram lá no campo de São Bento com a mãe observar as aves aí. Gostaram muito. E aqui o recado que eu deixo no final é: conheça o campo de São Bento e suas aves. Agora muito melhor com o guia na mão. Tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha que falar para vocês. Se quiserem assim receber alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, vou tirar aqui o pendrive. Tá? Isso. Foi patrocinado pela prefeitura. Tá. É o seguinte. Esse guia, foram deixados vários exemplares no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, que fica dentro do campo de São Bento. Então, desde a época do lançamento, ficaram lá, e quem quiser pode ir lá pessoalmente pegar o guia, se precisar, até esgotar. Esgotando, eu tenho o e-mail da Secretaria de Meio Ambiente, daquela reportagem, né? Saiu no o lançamento do guia saiu no Jornal o Globo, saiu no Terra da Gente. Então, eu coloquei o e-mail da Secretaria de Meio Ambiente, vocês escrevam para lá, e depois combinem com eles de pegar o guia, que eles têm muitos exemplares ainda. Foram impressos 2.000 exemplares. Acho que metade já
foi distribuída. Vai rápido. O pessoal adora. É que eu falo, isso aí, gente, é uma obra atemporal. Daqui a 50 anos, você vai pegar esse livro ainda, vai poder ser usado, porque as aves não mudam, nem os hábitos dela, nem o campo de São Bento. O Guia das Aves do campus da USP Ah. é uma referência, assim, e já foi lançado há muito tempo, né, e é uma referência para todo mundo que está começando. Isso. Ele nem pode, né? Porque foi feito com verba pública, né? Se a prefeitura não fizer reedições, ele vai se tornar um livro raro, né? Vai. Se não tiver... Certamente. Também que ele fosse produzido em formato de e-book, né? Porque as pessoas podem baixar. Também. Mas a ideia de fazer nesse formato, gente, é a pessoa levar para campo, entendeu? O livrinho. Senão o e-book a pessoa teria que ver no celular, seria pequeno. A ideia, assim, você vê, isso foi tudo pensado. Bem, eu tive a ajuda da minha sobrinha, que é da área de comunicação. Então, quando vocês forem fazer algum assim, livro, mais tarde, forem escrever alguma coisa, vou dar uma dica para vocês, conversem com alguém da área de comunicação. É muito bom. A pessoa vê coisas que você não imagina. Por exemplo, ela falou, coloca foto grande, que chama a atenção. Ela falou, faz nesse formato, que é um formato bom para a pessoa levar para campo. Ela foi dando dicas. Outra, letra grande, ó. Letra grande. Você vê uns guias com letra miudinha. Sabe? Tem que forçar a vista. Quem não usa óculos não consegue ler. Então, letra grande, gente. Aí ela falou, bota também, dá a ideia de colocar aqui, ó. Botar um mapinha. Ela que deu a ideia de botar um mapinha, sabe? Ela foi dando muitas ideias legais. Ela falou, o Gui falou, também tem que ter um capítulo de como usar o guia, é legal, é bom ter, o pessoal vai pegar. Muita gente pega, às vezes, um livro, não entende, não sabe que informações extrair de um livro. Isso acontece muito. Aí você lê aqui, você vai vendo que informações você pode extrair de cada página do livro. O nome popular, científico, morfologia. Então, ela foi dando essas ideias, que eu fui assim, depois nós fomos discutindo também com as ideias, tudo, e foi muito bom. Ter o apoio de uma pessoa da área de comunicação, né, que é profissional, que sabe como se tornar atraente visualmente, não é? Até ela tem uma dica, tipo, bota uma ave. Eu ia botar, a minha ideia no início era colocar isso aqui como capa do livro, uma escultura com uma garça em cima. Ela falou, não, tio, isso aí não vai atrair muito, não. Essa foto é meio sem graça. Falei, não, mas é bacana. Você chega lá, vê a garça em cima da escultura no lado. Falei, bota uma ave na capa. Aí eu escolhi a ave, o periquito, que vai ficar mais atraente. Então, são essas coisas. Então, aí você vai conversando, que eu falei, o apoio das pessoas de áreas diferentes ajudam, assim, a melhorar a qualidade final do produto. É isso. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado. Então, agradeço aí a paciência. Opa, pode fazer. Eu tenho uma pergunta, só que é sobre... Não, mas é bom, eu gosto de quem pergunta. Mostra interesse, isso é muito bom. Pode falar. Não, pode ter vontade, não precisa ficar acanhado, não. Pode perguntar. Seria uma pergunta, mas seria algo que me veio aqui na cabeça sobre a questão da parte de migração. Porque o professor chegou a comentar que tinha algumas aves migratórias no livro e tudo mais, eu estava pensando, existe, porque você tinha falado que normalmente elas fazem a migração para fugir do inverno. Isso. Mas existe, porque no caso dos mamíferos, por exemplo, tem a questão deles saírem de lugar para outro para fazer reprodução. Isso. Répteis também, de tartarugas, por exemplo. No caso das aves, tem migrações para reprodução ou todas elas são para fugir do inverno, para voltar? As aves, como eu falei, essas migratórias, elas são do hemisfério norte. A maioria que você vai encontrar é hemisfério norte. E elas fogem, aí vocês vão perguntar, por que ela volta para o hemisfério norte? Se ela veio para cá, para um lugar bom, né? Que é quente o ano inteiro, né? Tem comida, por que ela volta? Tem muitos mistérios ainda no caso da migração, mas o motivo delas voltarem é porque elas não se reproduzem aqui.
por algum motivo, elas não se sentem à vontade para se reproduzir aqui. Talvez seja assim a presença de predadores, o calor excessivo para elas, né? Elas voltam para o hemisfério norte para a reprodução. É isso. É o que elas vêm para cá é para alimentação. Isso é certo. Elas fogem de lá porque as condições ficam impróprias para procurar, para arranjar alimento. Tanto é que antes de migrar, elas entram naquele frenesi alimentar, começam a comer bastante para ganhar gordura, para poder gastar no voo migratório, até chegar aqui. Muda hormonal, relógio biológico. Como eu falei, os dias ficam mais curtos, a temperatura diminui, isso vai mexendo com o relógio biológico dela, aí chega uma hora que ela fala, está na hora de migrar. Aí aquela migração em massa. Isso. Isso. Teve um caso na literatura que o ser humano modificou a migração de uma ave, um beija-flor, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele migrava para procurar alimento, certa época que escasseava. As pessoas começaram a botar muitos bebedouros para beija-flor. Então, houve oferta de alimento quando era para escassear. Muitos beija-flores não migraram, continuaram lá, na área. O ser humano influenciou a migração dessa espécie de beija-flor. Saiu um artigo sobre isso, uma reportagem, porque forneceu alimento para os beija-flores, através de bebedouros. Uma espécie de beija-flor lá dos Estados Unidos, que migrava de uma região para outra. Isso. Isso. Então, como eu falei na palestra, o ser humano alterando o ambiente, ele faz com que algumas espécies tenham sua população diminuída drasticamente. Que a ave ela chega de longe, faminta, cansada, depois de ter voado tanto. Aí ela vai querer pousar para descansar, seja um pouso para procurar alimento ou para descanso, ela vai encontrar aquele ambiente alterado, sem condições de descansar, de procurar alimento, aí ela acaba morrendo, né? Muitas acabam morrendo, não resistem. E à noite, eu falei, à noite as aves seguiam pelas estrelas, né? Como os navegadores faziam antigamente, na época antes da invenção da bússola, as pessoas se guiavam pelas estrelas, as aves seguiam e também elas têm como se fosse uma bússola interna nelas também, que elas seguiam pelo campo magnético da Terra. Então, são essas as experiências que se tem feito com migração das aves. Mas tem é um campo muito grande ainda de pesquisa. Tá? E, como eu falei, o CEMAV, quem quiser aproveitar, fazer uma pesquisa, entrar numa dessas linhas de pesquisa aí sobre aves migratórias, procura o CEMAV, que é um órgão governamental que pesquisa as aves silvestres. Aí vocês podem, não só essa pesquisa, tem outras pesquisas interessantes que vocês podem se engajar aí, virar pesquisadores. O Brasil está precisando, tem pouca, como eu falei, tem a carência grande de pesquisa científica em unidade de conservação, em várias áreas do nosso país. Então, é um campo grande para quem gosta de pesquisa, o Brasil. O Brasil é um campo... Tá.
que eu vou botar um crachá aqui com o meu nome, que aí ele não erra mais.